E aí, pessoal que me acompanha aqui no YouTube, hoje eu trouxe para vocês um caso bem interessante, um caso de um elemento 14 e o elemento 15. Inicialmente foi planejado a gente fazer o Sinus Lift e no final deu que nem precisamos, é um caso bem interessante, odontologia real aí para vocês, tá? E no final deu tudo certo, deu carga e acompanha o vídeo aí. Observem a região do elemento 15. Ele tem 8,3 de altura segundo a tomografia. E aqui no caso a cirurgia, o paciente com o elemento 14 e 15 ausentes. Gosto de iniciar nossa cirurgia com anestesia com articaína em vários pontos. Uma anestesia infiltrativa, na qual estamos acostumados. Tempo de latência da articaína ela é cerca de 1 a 2 minutos, então faça anestesia, aguarda um pouquinho e aí a gente já pula para incisão. Na incisão eu tenho o costume de usar bastante a lâmina 15C e eu faço uma incisão supracrestal no paciente e gosto de fazer alguns pequenos alívios nas proximais dos dentes vizinhos. E aí eu já prossigo para o nosso descolamento. E eu gosto de fazer o nosso descolamento, pode ser com espátula 7, com uma multi. Nesse caso usei uma espátula 7 mesmo. E eu gosto de rebater bastante o retalho, tanto palatino quanto vestibular. E ter uma boa visão do que nós estamos fazendo. E isso facilita muito nossa cirurgia, visão do nosso campo. E a primeira broca que eu uso é a nossa fresa lança, para a gente delimitar nosso comprimento e o direcionamento do nosso implante. E esse caso é interessante porque já desde o começo eu comecei a perceber que as medidas reais do nosso paciente era diferente das medidas que a tomografia estava me dando. Logo após a nossa fresagem inicial, eu gosto de alargar bastante com nosso kit da Densa de ossos densificadores, e isso me facilita muito com o tato, né? A sensibilidade que a gente tem utilizando ela é muito boa. Então, eu consigo sentir estruturas, igual esse caso. Eu consegui sentir o assoalho do seio maxilar utilizando essa broca. Por ela não ter corte, eu consigo sentir muito bem as estruturas e evitar qualquer tipo de acidente, saber o que eu estou fazendo também. Isso é muito importante. E como ele osteodensifica, essa região ela fica uma região com um travamento melhor também no nosso implante. Então eu consigo perceber que eu consigo torques altos só pelo fato de eu utilizar o nosso kit da Densa para poder fazer o alargamento. E depois eu passo o kit normal do nosso implante, mas as primeiras fresagens eu gosto de osteodensificar com o nosso kit da Densa. E nesse momento eu tinha notado já que eu tinha planejado para entrar nesse caso para um possível levantamento de seio maxilar usando osteodensificadores, mas eu percebi que não ia precisar. Esse sou eu com a sonda e detectei que a tomografia estava com medidas diferentes do que as reais. E então eu prossegui com o alargamento da região e eu acabei abortando a nossa elevação do seio maxilar, enxertia e tudo mais. Então optei para fazermos em nosso implante tradicional e estou alargando, continuo osteodensificando, continuo compactando nosso osso nas regiões em volta do meu implante. E em seguida eu já entro com um kit convencional
de instalação do nosso implante, no caso escolhido o sistema da Neodent, o Gram Morse. E nesse caso já estou entrando com a fresagem convencional. Tá? Eu não entro agora, desligo o reverso e faço o devido corte no osso. E seguimos como se fosse um implante convencional normal, checando o nosso paralelismo do nosso implante e seguimos para instalação do nosso Helix Gram Morse 3,75 por 8,5 nos dois dentes, tá? E notem que tantos os dois implantes em região de maxila conseguimos um travamento bem bacana, todos acima de 45, e numa região em que era inicialmente planejado para uma elevação de seio maxilar, eu consegui um travamento, olha só, perto de 60 newtons. Os dois implantes eu optei para ser o mesmo comprimento, a mesma largura, todos os dois devidamente instalados e, de acordo com o nosso planejamento, foi até melhor do que o esperado, menos invasivo, com um resultado mais favorável ainda. E instalamos aí, como regra, 2 milímetros abaixo, infraósseo, pronto para receber nosso TAP implante. No caso, o paciente não ia fazer nada em carga imediata, sem provisório em carga imediata, nada do tipo. Porém, pela carga, daria para poder fazer, mas optamos por não. E temos aí o nosso final com o TAP implante e a sutura realizada, sutura em X e outra simples na região. E assim finalizamos o nosso caso, né? Deu um bom torque. E queria saber com vocês o que vocês acham desse tipo de conteúdo. Se você gostou da cirurgia, faria alguma coisa diferente, né? Já teve uma situação parecida na qual a tomografia mostrava um número diferente do que tinha no real. E se você gosta desse tipo de conteúdo, né, curte, compartilha e se inscreve no meu canal.